lá. Então eu tenho um estado inicial e um estado final. O meu objetivo é sair do início, né, de A, e chegar em B. Eu posso usar dois caminhos. Então você tem um caminho laranja e tem um caminho verde ali, não é? Então nesse caminho laranja eu tenho uma energia Q1 envolvida. No caminho verde eu tenho uma energia Q2 e Q3. Então o que acontece? Por exemplo, uma viagem que você faça, não é? Eu posso ir direto de Santos para Campos do Jordão. Né? Ou eu posso ir de Santos, parar em São José, depois chegar lá em Campos do Jordão. Então eu tenho caminhos diferentes para seguir. Mas a variação de altitude, por exemplo, nessa minha viagem não vai ser a mesma? Saio de Santos e chego em Campos do Jordão. Para nós na química, o Hess percebeu isso. A variação de energia térmica de um fenômeno não interessa o estado intermediário, só me interessa o estado final e o estado inicial. Então a energia envolvida indo por esse caminho direto ou fazendo uma paradinha é a mesma. Então a lei de Hess me garante que Q1 é igual a Q2 mais Q3. Então a lei de Hess nos possibilita esse calor que nós colocamos ali, por trás do calor existe uma reação, um fenômeno acontecendo. Então o Hess nos garante que eu posso somar equações químicas como se fossem equações matemáticas. Então somando equações, somando calores dessas equações, eu posso achar o calor de uma outra equação. Nós vamos pegar um exemplo para ver como é que isso acontece, não é? Preste atenção. 2 de grafita mais oxigênio dando 2 de CO. Então, como você observa, nós temos uma primeira equação onde o calor ΔH ele é desconhecido. Então o nosso objetivo é calcular esse ΔH. Essa equação, 2 de grafite mais O2 dando 2 de CO, ela é uma equação complicada de se fazer num calorímetro. Por isso nós vamos usar a lei de Hess, que é uma maneira teórica de se calcular o ΔH. Então são dadas a equação 1 e a equação 2, onde aparecem substâncias que são comuns às equações. Então, na primeira equação, na nossa equação procurada, né, nós temos grafite, na equação 1 também aparece grafite. Oxigênio, nós temos nas 3 equações. E o CO, que eu quero como produto na nossa primeira equação, na equação procurada, ele é dado, ele aparece na equação número 2. Então, qual é o nosso objetivo? Somar a equação 1 e 2 e chegar na equação procurada. Então, a primeira substância que aparece na minha equação procurada é o carbono grafite. Na equação 1, nós temos o carbono grafite. Só que eu preciso de 2 mols e na equação dada, que é a número 1, só tem 1 mol. Então vamos ver a próxima tela. Bom, então nós temos lá o carbono grafite, que era um reagente, nós precisamos de 2 mols, então vamos multiplicar a equação 1 por 2. Então quando eu multiplico a equação 1 por 2, multiplico toda a equação, inclusive o ΔH, como você observa na tela. Então toda a equação multiplicada por 2, inclusive o calor. Agora, a outra substância que eu precisava naquela equação procurada era o monóxido de carbono, o CO. Só que o CO na equação procurada ele é produto. E na equação 2 ele aparece, só que aparece como reagente. Então o artifício que a gente usa é inverter a equação. Como se fosse matemática, inverte a equação. O que é produto você escreve como reagente, o que é reagente você escreve como produto. Só que acontece o seguinte, se você inverte a equação, ela deixou de ser exotérmica e passa a ser endotérmica. Então o ΔH fica positivo, como você observa ali. Tudo que você fizer na equação vai ser refletido no ΔH. Agora nós vamos, usando a lei de Hess, somar essas duas equações, não é? E ver se a gente conseguiu obter aquela equação procurada. Na hora que eu somo essas duas equações, eu posso cancelar as mesmas substâncias que estão em lados opostos. Então você vai poder cortar aí 2 de CO2 com 2 de CO2. Vamos poder cortar o oxigênio que está à direita com o oxigênio da esquerda, sobrando então lá um oxigênio. Somo tudo, então sobrou nessa somatória 2 de grafite, 1 de oxigênio e 2 do CO. Então chegamos na equação procurada. Agora é só somar os calores. Então você pode ver a próxima tela, não cabia tudo numa tela só. Então está aí na próxima tela, multiplicado por 2 o ΔH da primeira, invertemos a segunda, somei, encontrei o ΔH da equação procurada. Então usando a lei de Hess, soma-se equações, chega na equação procurada e tem sua resposta. Bom, é bom você treinar mais alguns exercícios da lei de Hess, não é? Esse somatório de equações costuma cair nos vestibulares. Então hoje o nosso tema foi termoquímica. Então nós aprendemos por que uma reação libera, absorve calor e como calcular o ΔH dessas reações com a lei de Hess. Então até a próxima aula. Bom estudo.